Olá a todos presentes, sou Mara Mona Lisa e faço parte do programa de pós-graduação em Estrutura e Construção Civil da Universidade de Brasília. Irei apresentar o artigo que tem como título Caracterização das argamassas de revestimento externo de um sobrado em Belém, Brejo de Cruz, Paraíba. Este artigo foi escrito juntamente com os engenheiros Ilvi Patrick Dantas Silva e Adna Lúcia Rodrigues de Menezes, com orientação dos professores Érica Natasha de Medeiros Gugel Pinto e Cléber Cavalcante Cabral, ambos da Universidade Federal Rural do Semiárido. O conteúdo da apresentação será iniciado com uma breve introdução para a contextualização do objetivo da pesquisa, a metodologia experimental realizada durante o estudo, os resultados e discussões obtidos, as considerações finais, a bibliografia utilizada na apresentação e os agradecimentos. Iniciando um pouco com a contextualização, o estudo de uma edificação histórica, principalmente da sua estrutura, necessita da informação sobre a sua concepção, sobre as técnicas utilizadas na sua construção, sobre os processos de degradações e danos e, finalmente, sobre o seu estado atual. Argamassas históricas tratam-se de materiais compósitos, compreendidos por material hidráulico de aglomerante aéreo ou uma mistura de materiais aglomerantes, agregados e aditivos, que reagem com o material aglomerante e são alterados durante a sua pega, endurecimento e envelhecimento, por meio de processos não muito conhecidos. A constituição dos materiais utilizados nas argamassas de revestimento mudou muito ao longo dos séculos na sua forma e constituição. Dessa forma, o estudo da composição das argamassas antigas se trata de um trabalho complexo e requer utilizar técnicas de caracterização química, mineralógica e estrutural, pois é desse modo que é possível conhecer os seus constituintes. No Brasil, a prática de preservação está a serviço do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, que é um órgão federal de preservação criado desde 1937. Atualmente, no estado da Paraíba, existem inúmeros bens tombados isoladamente, como também outros em processo de tombamento, como é o caso do Grande Sobrado da cidade de Belém, Brejo de Cruz, localizado no sertão do estado. Esse sobrado representa o marco principal de fundação da cidade, que, segundo informações, foi construído no século XIX e hoje encontra-se abandonado em processo de deteriorização pela ação do tempo. Além disso, não existe evidências em relação à história de fundação do sobrado em nenhum documento oficial encontrado nos arquivos públicos, sendo que as informações que se sabem estão presentes nas falas dos moradores mais velhos do município. Nesse contexto, o artigo teve como objetivo realizar a caracterização do argamassa de revestimento de um sobrado em Belém, Brejo Cruz, Paraíba. A metodologia experimental foi dividida em duas etapas, em que a primeira realizou a análise histórica da edificação, através de visita em loco e coleta de amostra. A segunda etapa realizou-se a caracterização das argamassas de revestimento, através das técnicas de fluorescência de raio-x e difração de raio-x, e realizou-se também a determinação do teor de aglomerante dessas argamassas. A primeira etapa, como falei, foi realizada a análise histórica da edificação, em que, segundo Canan, uma condição prévia às análises das argamassas antigas é ter objetivos claros e completa documentação das amostras. Para isso, realizou-se visitas em loco no sobrado, com o objetivo de compreender a concepção da edificação, a importância da construção, sua evolução com o tempo e possíveis alterações que ocorreram no decorrer dos anos. As amostras extraídas durante as visitas foram todas de revestimento externo, onde a sua retirada foi realizada com base na metodologia de Canan e Souza e Veiga, na qual o objetivo é extrair amostras representativas sem causar danos em quantidade mínima possível. Como está apresentado aqui nas figuras, os locais que realizou-se a retirada das amostras para cada local. Retirou-se uma amostra da fachada frontal, outra da fachada posterior, outra da lateral direita e outra da lateral esquerda. Procurou-se coletar amostras de locais visíveis que estivessem livres de deterioração e com vestígios de material original. Após a coleta, todas as amostras foram armazenadas no laboratório em recipiente plástico devidamente identificado com o objetivo de manter o material mais íntegro possível. Aqui na tabela 1, trago as nomenclaturas para cada amostra, que foi numerado por meio de 01 para o revestimento externo da fachada frontal, 02 lateral direita, 03 lateral esquerda e 04 a fachada posterior. Após a análise, a etapa 1 realizou-se a caracterização das argamassas
previamente coletadas, que, antes da execução das técnicas de caracterização, preparou as amostras em laboratórios, onde inicialmente realizou uma limpeza do material para que fosse retirado os resíduos de alvenaria e tinta. Em seguida, realizou-se o procedimento descrito na metodologia de Souza, em que parte da amostra foi cuidadosamente desagregada. Após a fragmentação, uma parte do material foi destorroado até chegar a uma fração fina que passasse na peneira de diâmetro 0,075 e com isso encaminhar para a análise. As técnicas de fluorescência de raio-x e difração de raio-x foram realizadas no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, não existindo um método padrão para a determinação do teor de aglomerante, resolveu-se adaptá-los através da combinação de tratamento térmico com dissolução em ácido clorídrico. Após a caracterização das amostras, obteve os seguintes resultados. Para a fluorescência de raio-x, trago os resultados na tabela 2 para cada amostra, e pode-se observar que a maioria das amostras apresentaram uma maior presença de cálcio, ferro e sílica nas suas composições químicas. Esses elementos em evidência nas amostras 01, 03 e 04 podem indicar a provável presença de cal e areia nas argamassas, que foi confirmado posteriormente com os resultados da análise de raio-x. Quanto à amostra 2, que está em destaque, esta não apresentou uma quantidade de cálcio alta, e sim um excesso de ferro, que pode ser devido ao contato da argamassa com algum resíduo de tinta ou ferro durante o momento da coleta. As imagens representam os resultados de difração de raio-x para cada amostra, e em todas as análises foi possível identificar claramente uma presença de picos de carbonato de cálcio de natureza calcita e sílica na forma de quartzo. A presença de calcita é uma evidência muito forte de cal nos revestimentos coletados nesse local, o que é confirmado pelos resultados de FRX das amostras 01, 03 e 04, apresentadas anteriormente. E outro pico que se destacou foi o de quartzo, mostrando a presença de areia em todas as amostras, fato também confirmado pelos resultados da FRX. Entretanto, para a amostra 02, o resultado da FRX não apresentou uma forte presença de cal, contrariando os resultados da RX. A partir do resultado da FRX e da RX, podemos verificar que as argamassas são constituídas provavelmente de cal e areia. Na tabela 3, trago os resultados para o teor de aglomerante e o seu traço aproximado para cada local. A partir da porcentagem de aglomerante das argamassas, pôde-se determinar o traço maciço aproximado para cada argamassa, que, como visto na tabela, é expresso pela razão entre aglomerante e agregado. Em termos do traço obtido, é possível considerar 3 tipos de argamassa, em que a composição de aglomerante e agregado é muito semelhante, que são as amostras 01, 03 e 04. E a argamassa 02 revelou uma composição diferente das restantes, com percentual de aglomerante menor, resultando dessa forma um valor excessivamente elevado em agregado. Dessa forma, como visto nos outros resultados, a amostra 02 deverá passar por mais análise para rever esses comportamentos. Como conclusão, trago os seguintes pontos. Na caracterização das argamassas do sobrado, foi possível observar que a maioria das amostras coletadas são ricas em cal, conglomerante de origem calcítica e areia de origem silicosa, como mostrado nos resultados de DRX e na composição química obtida através de FRX. Utilizando técnicas adaptadas, obteve-se o teor de aglomerante e, por meio dessa técnica, identificar os traços aproximados para cada local, onde pôde-se observar que a maioria das amostras tinha as proporções aproximadas para aglomerante e agregado, significando que as argamassas foram executadas no mesmo período. Portanto, esse trabalho contribuiu de forma significativa para o conhecimento das argamassas de revestimento do sobrado da cidade de Belém Brejo Cruz, as quais guardam relevantes informações. Além disso, uma rotina de análise com a utilização de técnicas de caracterização são importantes para a preservação e conhecimento da história e do patrimônio, e garantir dessa forma a compatibilização entre as argamassas antigas e a nova. Aqui está a bibliografia utilizada durante a apresentação. Os autores agradecem à Universidade Federal Rural do Semiárido, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à Universidade de Brasília e todos os organizadores e participantes do Construção 2020. Obrigado pela atenção.